Meu nome é irmão Marcelo e vocês sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, o assunto hoje vai ser segregação racial, né? Os afro-americanos nos Estados Unidos. Com o término da escravidão nos Estados Unidos em 1863, tá? As principais características de mudanças no Sul e a Ku Klux Klan, assim como a elite branca, predominava nos canaviais, nas fazendas, fazendo o trabalho escravo à mão muito barata e muito lucrativa, e a minoria rica ficando cada vez mais rica. Para observarmos isso, temos que entender que a Revolução dos Estados Unidos do Norte se compreende por pretextos sociais liderados pela liberdade, né, pós-dada dos franceses. A literatura francesa, daqueles que eram, nós temos que também entender duas partes. A colonização inglesa, que é uma coisa, a Revolução Francesa de 1789, é outra coisa, tá? E também entendermos que foram os franceses que se vingaram quando deram a liberdade ou quando financiaram, tá, o norte contra o sul. Então, nessas entrelinhas, aí existe o aspecto social, econômico de cada federação. Criaram-se duas federações ali, o norte e o sul. Agora vamos falar sobre a escravidão. De 1915 a 1970, os afro-americanos, né, foram do sul para o norte. Por causa do quê? Por causa de muita violência, por causa da escravidão, por causa que os negros não tinham oportunidade a nada. Não tinham acesso à escola, não tinham acesso a nada. Eles nasciam para trabalhar até morrer. Então eles foram em busca de quê? De mais liberdade. Com isso, a economia americana, tá, em meados de 1970, principalmente no sul, começou a ficar muito cara. E no norte começou a progredir. Então, se vocês entenderem a diferença do norte e do sul, hoje nos Estados Unidos, né, nós vemos uma grande diferença. Apesar que houve grandes avanços, né, durante a gestão do presidente Jimmy Carter, né, e durante a gestão de Reagan. Assim, esse progressimento ainda existe, aquela separação. Mississippi foi um dos lugares onde houve mais segregação racial do que em qualquer outro lugar do mundo. O incrível é que os remanescentes nazistas, depois guerra, vieram com seus conceitos e formaram uma bancada de direita, extrema direita, fortíssima nos Estados Unidos. Muitos deles consolidaram e chegaram até o poder no Congresso, as famílias. Então nós temos que entender que a faculdade do entendimento, ela existe e ela é proporcional à situação social, que nem sempre é equívoca, mas ela tem um ponto de partida. Conforme as pessoas vão se misturando, se relacionando, conforme os problemas, os ditadores, assim como qualquer outro tipo de filosofia, ela nasce por causa de algum problema que esteja acontecendo. O fato é que nós, seres humanos, sempre queremos colocar a culpa em alguma coisa para podermos se prevalecer. Todo ditador ou todo sistema capitalista ou social, neoliberal, seja que for, comunista, seja o que for, existe falhas e acertos. Se nós vemos esses tipos de filosofia, vemos a segregação cultural de Stalin, que obrigava que os camponeses trabalhassem, né, por mão barata, e ganhasse e simplesmente trabalhassem como escravos, sem nenhum direito. O governo de Stalin, pós-guerra, foi um dos governos que nunca foram derrubados, né? Foram ditaduras que
por sua linha de seu pensamento e raciocínio, ele foi um homem extremamente severo, comparado até com o Gengis Khan. Ele matava qualquer um que ele achava que era perigo, e tinha gente por todos os lados. Assim como nós vemos esse lado, temos que também olhar para o lado capitalista, liberal. E eu refiro-se aos Estados Unidos. Ao falar do Brasil, a nossa cultura mística, também existe um lado racial, né, fascista, embutido dentro de nossa sociedade. Mas aí os níveis são um pouco diferentes, porque há vários difusores, há uma mistura, há um Estado laico muito a consolidar a uma sociedade neoliberal. Na verdade, nós somos muito preconceituosos. Nos Estados Unidos, a violência contra a mulher sempre foi uma das lutas e lideranças dos movimentos de 1940, quando a mulher começou a ter o direito de votar e opinar. No Brasil, nós vemos essa mesma situação, mas só que há posições e lados diferentes, porém a corrente majoritária é a mesma. Então, durante 1915 e 1970 nos Estados Unidos, nós vemos que o norte começou a absorver aqueles negros que queriam o quê? Que queriam estudar, que queriam mudar de vida. Meus amigos, independente do seu credo religioso, independente da sua forma de você ver, né? Entende-se uma coisa, a palavra de Deus diz o quê? Está tudo pronto, está tudo consumado. Isso significa que você é que tem que tomar a iniciativa. Nada vai acontecer se você não tomar a iniciativa. Se você ficar parado esperando que algum milagre aconteça através de uma bola de cristal ou através de uma campanha, nada disso vai acontecer. Por que eu estou acessando esses dois assuntos? Porque eles têm relação. Se vocês forem examinar, né, os afro-americanos, né, eles têm uma religião semelhante à nossa religião, que é o quê? A religião afro-americana. A religião da escravidão, a religião que era subordinada às histórias contadas pelos nossos avós. Aqui no Brasil nós vemos a descendência da Quimbanda, da Umbanda, mas eles também eram submetidos a esses tipos de rituais que eles acreditavam. E eles eram sempre pessoas muito que tratavam assim, senhorzinho, senhorzinho. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham conhecimento. A falta do conhecimento faz que a gente erre. É fácil falar o que se desconhece. Quando nós desconhecemos a história ou a nata da história, nós pegamos bandeiras e saímos aí defendendo teses que talvez não sejam a pura verdade ou uma meia verdade. Eu não gosto de me agarrar à meia verdade. Eu pretendo sempre me agarrar a uma verdade única, unilateral, com uma visão ampla, sem lados, mas com a minha posição. Como as elites o fazem. As elites, elas têm o mesmo comportamento social e político, e elas dominam todas as redes. Mas quem são essas elites? De fato, eu não sei te dizer por nomes, mas vamos observar, será que no Estado brasileiro ele é dependente ou independente? Quem está por trás disso? São fatores que são lógicas, vamos pensar pequeno, para ver quem são as pessoas que dominam o mercado. Vamos saber que são as pessoas que dominam o litoral. Assim como você pode olhar aqui no Brasil o jogo de bicho. Por aí você pode entender quem são os donos daquela localidade. Então não é difícil de entender que as elites, elas têm um controle total. Porque sem as elites, acho que o nosso mundo civilizado, elas não existiriam. As elites é um mal necessário. Porque sem elas não existiriam. Sem a ciência da Alemanha nazista, talvez, né,
demoraríamos mais anos para poderem as coisas serem evoluídas. Se não fosse Isaac Newton, se não fosse Thomas Edison, né, ou Santos Dumont, ou até mesmo os irmãos White, talvez o mundo demoraria mais tempo para progredir. Se não fosse a roda, né, se a roda não tivesse sido descoberta, talvez demoraria mais tempo para que o homem viesse evoluir. Se não fossem as guerras, talvez levaria mais tempo para que essa civilização fosse evoluir. Assim como a medicina, assim como todo tipo de transporte que nós vemos. Então, meus amigos, também o aspecto social. Se não houvesse a segregação racial, talvez não houvesse pessoas que se manifestassem para lutar pelos seus próprios direitos. Se não houvessem as diferenças, talvez eu não estaria aqui postando esse vídeo. Se não fosse o nosso aspecto social revolucionário, talvez ninguém comentaria. Porque o mundo, ele existe o polo negativo e o polo positivo. Existem os dois polos, você escolhe qual deles você quer pegar. Porém, você tem a escolha. O que acontece nos Estados Unidos, acontece hoje no Brasil. A violência nas escolas, né? Há pouco tempo agora, faz 3 dias, umas crianças e adolescentes espancaram uma garota até a morte. Aí vem uma pessoa e diz, a solução disso é esse novo presidente. A solução disso, meu amigo, isso é uma coisa natural do ser humano. Na época da ditadura militar, pelo que eu me lembro, cansei de ver preconceito racial, brigas, pessoas que não gostavam do outro e pegavam a pessoa lá, falavam, turminha, era 5, 6 contra 1, isso sempre existiu. Acontece que com os valores invertidos da nossa sociedade e principalmente com o fim da censura, né? Vemos esses filmes de violência a qual o cidadão se identifica. Porque não são os filmes de violência, nem desenhos, e nem jogos, nem o funk, e nem o rock responsáveis pela violência, mas eles são condutores da violência. Imagine você estar diante de um trilho, e naquele trilho você já tem uma imaginação, então você segue a imaginação. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Faz sentido uma pessoa estar no meio de pessoas que usam drogas, mas não usar drogas? Faz sentido uma pessoa estar num grupo de pessoas nazista e não ser nazista? Faz sentido uma pessoa estar num grupo fascista e não ser fascista? Faz sentido uma pessoa estar num grupo pacifista e não ser pacifista? Faz sentido uma pessoa ser violenta e estar num grupo de violência e não ser violenta e não estar no grupo? Então, meu amigo, acompanhe a lógica da situação. Cada um de nós fazemos a nossa escolha. Mas há uma coisa que nós não entendemos o que acontece no nosso país. A sociologia explica sobre isso. O comportamento humano, ele é muito diferenciado porque nós somos como microcomputadores que estamos aprendendo. Na nossa adolescência, até a nossa pré-adolescência, e quando chegamos à idade adulta, muitas das pessoas, algumas delas ou parcelas delas, conseguem fugir do sistema. Mas para que beneficia que o sistema seja embaraçoso? Eu vejo nas redes sociais as pessoas apontando radicalmente o PT. Mas quem colocou o PT como crucifixo? Não foi o próprio Jair Bolsonaro com as suas próprias palavras? Mas será que o PT é responsável por todos os desvios do comportamento humano, até a queda da Lua, até Vênus, tudo é o PT? Será que realmente você está defendendo o PT? Negativo. Muito pelo contrário, mas eu acho que há um consenso social, e isso já vem de anos, e não é o PT responsável. Temos aí o PMDB, MDB, mas não são partidos políticos únicos responsáveis. Acho que todos nós temos culpa disso. Todos nós num todo, quando nós estamos no trânsito, quando nós vemos que uma pista é para
está ali sinalizando 60 e o cara está andando a 80 e 120. Você assume riscos. Nós assumimos o risco, porque o ser humano ele é hipócrita. Muitos de nós queremos apontar o dedo, né? Ah lá, aquele é culpado. Atire quem não tiver atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Nós fazemos a mesma coisa quando nós olhamos para aquela mulher adúltera ou uma pessoa adúltera. Então, é fácil, muito fácil nós apontarmos o erro. Mas e os acertos? Será que nós somos tão certinhos assim? Então, meus amigos, outro dia eu postei um texto falando, né, sobre o honesto. Vamos imaginar, você está andando na rua, né, e aí de repente você acha um dinheiro. Aí você pega, a rua está passando várias pessoas. Você olha aquele dinheiro, então um bololô de dinheiro. Você levanta o dinheiro, de quem é esse dinheiro? Aí passa um cara, olha, é meu. Faz sentido você dizer que é honesto, achar um dinheiro e não aceitar aquele dinheiro? Outro exemplo, uma pessoa te dá um dinheiro, 200 mil. Não vou aceitar porque eu sou honesto, devolvo esse dinheiro. O que tem a ver isso com a honestidade? Meus amigos, todos os anos surge alguma coisa dentro da nossa sociedade. Ou seja, ela, a mulher, é menos perceptível ao roubo. Quando não é isso, o intelectual vai dar jeito. Quando não é isso, o patriota vai dar jeito. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Sabe por quê? Porque enquanto existir esses adjetivos, essas qualidades que o homem inventa, sempre vai existir pessoas loucas ou predestinadas a acreditar nessas loucuras. Para terminar, o preconceito racial, assim, ele está ligado ao fanatismo, à desordem do comportamento e os desejos da violência. Estão embutidos dentro do nosso DNA. Nós somos, por si só, violentos. Às vezes somos violentos dentro da nossa família, somos violentos com nossas mulheres, ou as mulheres são violentas. Por quê? Porque nós trazemos isso do DNA. Então esse lance de diabo toda hora, como as pessoas falam, uma pessoa fez uma macumba, uma feitiçaria. Meu amigo, eu sempre sou contra isso. Porque simplesmente quem governa o céu e o inferno é Jesus Cristo. Apesar do tema hoje sobre a segregação racial, acho que todo tipo de forma e pensamento cultural está embutido em todo tipo de sistema, seja ele qual for, seja a nação qual for. Então, comparando a nível social estou falando sobre sociologia, Estados Unidos e Brasil, eu não vejo tanta diferença. A única diferença que eu vejo é que os Estados Unidos é um país, né, que tem uma forte Constituição e que tem um raciocínio amplo, né, um patriotismo mais forte, uma ideologia mais forte. Aqui no Brasil há muita malandragem, tá? Apesar de que existem pessoas patriotas, mas é muito complexo por causa da colonização. Tudo vem da nossa colonização. Eu tenho texto e tenho vídeos falando sobre isso, sobre a nossa colonização, do índio americano ao índio brasileiro, né? Nós vemos as diferenças de evoluções, colonizações, os objetivos dessas colonizações diferentes, o que aconteceu com o Brasil e acontece até hoje com o nosso ouro, com o nosso nióbio, o nosso urânio, o nosso petróleo. Vemos aí a Petrobras totalmente terceirizada, mas hoje não é política. O que eu estou falando é sobre preconceito. E em qualquer nível, o preconceito, meu irmão, ele existe, porque existem as diferenças. Outros se achando melhores do que os outros, outros se achando porque se apegam a essas ideologias fascistas ou nazistas. Eu não vejo um fascismo e nazismo declarado no Brasil. Apesar dele existir, ele é muito mais forte nos Estados Unidos. De fato, o nazismo e o fascismo nos Estados Unidos, ele é declarado.
Até hoje o preconceito contra os negros nos Estados Unidos, ele é muito mais forte do que no Brasil, porque lá é declarado. Aqui não, aqui é embutido, né? É mais uma coisa pessoal, mas ela existe, existe. Agora, nos Estados Unidos ele é declarado, até na hora de separar os ovos, né? O ovo branco para um lado, o ovo negro para o outro, que é o ovo chamado vermelho, as galinhas também e por aí afora. Então ela existe, ela é cultural nos Estados Unidos. E no Brasil ela é ideológica, não é bem cultural, ela é ideológica. Por quê? Porque existe um divisor muito grande. E esse divisor, ele está alienado aos vários partidos políticos e às várias religiões para confundir o povo. Porque existe um sábio chinês que diz assim: destrua o núcleo da família, em pouco tempo terás uma nação. Como você consegue destruir um Estado? Você criando divisões. Hoje são tantos partidos políticos, assim também como tantas religiões, que as pessoas começam a se dividir. Então as pessoas estão se tornando individuais, individualistas. Então isso é uma ciência. A ciência do comportamento explica isso. Então, meus amigos, que Deus possa abençoar de vocês. O objetivo desse vídeo é dizer que as pessoas que olham os Estados Unidos como um país de 7 maravilhas, eles olham o quê? Hollywood, eles olham Walt Disney, eles veem os Super Amigos, eles veem Rambo, Silvestre, tudo isso é maravilhoso. Mas a coisa não é bem assim. É claro que nós temos que ter uma visão ampla. Então, o Brasil é um país a qual nós somos devedores desse sistema. Que Deus abençoe e que cada um possa pensar. Pense sobre isso que eu falei. Pense sobre isso, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.